Legiane Mirran, eu comentava aqui antes de você chegar, não sei se você ouviu, que o YouTube divulgou essa semana uma nova diretriz de que vídeos e canais que divulguem teorias da conspiração vão ser escondidos lá pelos algoritmos. Então, você hoje vai falar do Clube Bilderberg. Eu não sei se a gente já vai entrar no alvo deles, Legiane Mirran. Bom dia. Bom dia, Rômulus. Bom dia, pessoal aí que está nos ouvindo do Duplo Expresso. Mas é o que você falou. Esse clube Bilderberg participa das maiores teorias da conspiração que nós podemos imaginar, né? Eu tentei aqui fazer um pequeno roteiro para contar a história do clube. Eu te mandei agora 3 imagens, não sei se você já recebeu. Sim. O YouTube, e mesmo você fazendo pesquisa no Google, o material sobre esse clube é vastíssimo. Então, em primeiro lugar, desmistificar, ele existe de fato, se reúne desde 1954, rigorosamente uma vez por ano, é um clube fechadíssimo, na verdade eles fazem uma conferência anual, ou reunião, meeting, né? Mas que se... o pessoal que estuda esse tipo de analista resolveu chamar de clube, porque, na prática, funciona como um clube seleto, fechado, né, de poderosos do mundo, né, seja do mundo político, econômico e militar, né? Membros da OTAN nunca faltam às reuniões, são sempre convocados, né? Se nós pudéssemos resumir essa teoria da conspiração, estas reuniões anuais são realizadas pelos senhores do mundo. Não é de todo errado você colocar isso quando você põe numa mesma sala a família Rothschild, a família Rockefeller e Bill Gates, por exemplo. Ele vai com a esposa, Bill e Melinda Gates. São habituês, são assíduos. A Christine Lagarde, presidente do FMI, nos últimos anos tem sido convidada. Kissinger, eu vou aqui listar depois uma série de pessoas. Portanto, nós não estamos falando de teorias da conspiração. Estamos falando de fatos que acontecem e nós vamos, então, aqui fazer um pequeno resumo desse clube, né? Eu, assim, apenas pediria para você colocar no ar, para ter uma ideia, essa imagem aqui do mapa mundi colorido, né? Já está no ar. Já está no ar. Atente que a parte preta é a parte mais assídua, né? Então, estamos falando aí do Canadá, Inglaterra, França. A parte azul no mapa é também assídua, mas vamos dizer assim, estatisticamente falando, é um pouco menor a participação das pessoas desse país, que aí envolve Canadá, o restante da Europa, né? E até mesmo ali na Eurásia, parte da Rússia e tal, naquele período em que a Rússia acabou o socialismo em 91, ela ficou numa fase transitória. Mais recentemente, depois da era Putin, já não se convida mais para o clube. A segunda imagem que eu queria que você colocasse no ar é só assim ilustrativa. Por que o clube tem o nome de Bilderberg, né? Já está no ar. É a sede do hotel, que fica na cidade holandesa, cujo pronúncia talvez eu não acerte, né? Oosterbeek, né? E, por fim, a última imagem, o livro mais badalado que nós conhecemos. Eu tenho a versão em PDF, que a versão que você encontra na internet ela é caríssima, R$170, é desse cidadão aqui. Professor Legiane. Pois não? Realmente a versão, mesmo na estante virtual, que geralmente é a mais barata que a gente encontra, está mais de R$150, mas está em promoção na Livraria Cultura por um terço desse preço. Um livro novo? Opa! Então, eu como gosto de ter livros aqui, não brochuras encadernadas. Então, obrigado pela dica. Então, aí, resumindo a história do clube. Em 1954... Ô, professor Legiane, desculpe interromper, de que ano é esse livro?
Esse livro é de 2006. 2006, então bem recente, é bem recente. Desculpe. Em 2006, o Daniel Stulin, ele lançou Os Segredos do Clube Bilderberg, que seria como que uma continuação dessa verdadeira história, que é de 2005. Isso, exatamente. Então, você também fez uma pesquisa boa. Obrigado pela ajuda. Mas a origem disso começa na cabeça de um cara chamado Joseph Hettinger. Ele era um exilado em 1954. Nós sabemos que a Polônia já era do bloco soviético socialista, já fazia 9 anos, desde 1945. Ele era, então, um refugiado, um exilado, um anticomunista ferrenho. Qual foi a articulação que ele fez para fundar esse clube, que, na verdade, foi uma articulação para fazer a primeira reunião, a primeira conferência que aconteceu em 1954? Ele procura, evidentemente, o príncipe herdeiro do trono holandês, Bernardo, e faz uma articulação. Esse polonês era amigo do presidente da CIA na época, né, que acionou Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, para que desse o apoio e ajudasse da melhor forma, inclusive com a indicação de pessoas, né? Ali é um think tank, né? Ali é um conjunto de pensadores, né? E o custo mesmo é irrelevante, o custo de uma reunião dessa, por mais luxuosa que seja, né? Não tem comparação com o poder econômico das pessoas que o frequentam. Então, vocês vejam que interessante, né? Nós temos uma articulação de um anticomunista com uma casa monárquica, com a CIA e com o presidente dos Estados Unidos para fazer uma conferência, né? Olha, essa turma aí, né, você não pode esperar muita coisa boa quando esse pessoal se reúne, se articula para fazer algum evento, né? Então, o presidente da CIA na época era o Walter Smith, né? Então, a primeira reunião acontece em 1954 e teve uma participação muito especial, que é o setor privado, que o frequentam, né? O setor privado mundial, em termos de multinacional. O presidente da Unilever, na época, foi também um dos que articularam esta reunião. Só para o pessoal que nos ouve, a Unilever é uma multinacional que trata de produtos de limpeza, higiene pessoal, bebidas, alimentos. É a terceira no mundo, né? Ela perde para a Procter & Gamble e perde para a Nestlé. Então, estamos falando de uma multinacional considerável, ela foi fundada no século XIX. Então, uma empresa, essas empresas, elas são empresas de marcas, né? Multimarcas, empresas de marcas e patentes. Então, todos esses produtos aí, seja de higiene pessoal ou de higiene e limpeza da casa, é muito marca. Então, aquela coisa, o Bombril, o Omo, o Ariel. Isso. Então, eles são donos que se especializam em ter várias marcas em alimentação também. Isso, eles são detentores de 450 a 500 marcas, mas eles investem pesadamente nas 3 principais. Uma delas é o Omo. Quem é que não conhece o sabão Omo, né? Bom, as teorias da conspiração, elas vão muito longe. Esse livro do autor que nós mencionamos aqui, o Daniel Stulin, ele é rico em especulações, e para quem gosta de teoria da conspiração, talvez esse nosso vídeo aqui, o YouTube não vá privilegiar muito, porque tem relação com isso. Ele chega a mencionar, em uma das partes do livro, que o assassinato de Aldo Moro, em 78, foi como se fosse uma ordem, uma decisão desse coletivo, porque Aldo Moro estaria contrário à orientação desses caras. Só para ter um resumo, a teoria da conspiração é tanto que eles falam que esse grupo pretende que em 2050 4 bilhões de pessoas na Terra sejam mortas, né? Para poder sobrar aí 2 ou 3 bilhões, e mesmo esses seriam 500 milhões dos mais favorecidos, né? É muita teoria da conspiração, mas, enfim, tudo isso é possível. Então, Aldo Moro teria sido morto. E uma série de presidentes
da República dos Estados Unidos foram eleitos com o apoio desses caras. Aí, de alguma forma, uma das matérias que eu li ontem dizia que eles não queriam a eleição de Donald Trump, né? Então, vê-se que o poder deles não é tão grande, porque o Trump foi eleito em 2016. Mas uma outra coisa que no livro dele é mencionado, teoria da conspiração, é que o choque do petróleo, o primeiro de 73, quando o barril era 3, passou para $13, né? Foi uma decisão do grupo e não da OPEP influenciada pelos países árabes. Bom, essa primeira reunião, em 1954, eles participaram 50 delegados de 11 países da Europa e os Estados Unidos compareceu com 11 delegados, né? Então, foi uma reunião pequena. Hoje, o clube ele tem 18 membros, 18 países membros. Cada país membro indica 2 pessoas para o que eles chamam de conselho diretivo, é o órgão de poder. Esse conselho diretivo elege o presidente e um secretário-geral. Só eles estão autorizados a falar publicamente, a emitir qualquer comunicado público. A imprensa era proibida sistematicamente de participar até 4 ou 5 anos atrás, quando eles começaram a aceitar alguns jornalistas de alguns órgãos selecionados, né? Muito seleto. De qualquer forma, antes disso, os membros, e até hoje isso vale, os membros do clube, os que são os convidados, uma vez que você participou de uma das conferências, você passa a ser membro do clube e recebe todos os relatórios das reuniões, mesmo que você nunca mais vá participar, né? Então, chefes de estados, eles recebem esses relatórios, não sei se leem, né? Então, e quem faz a segurança do local aonde essa reunião vai acontecer são 3 organismos de espionagem que nós conhecemos bem. O primeiro e mais importante é a CIA, né? A Central de Inteligência dos Estados Unidos. A segunda é o MI6, né? MI6 da Inglaterra, e o Mossad de Israel, né? Mesmo que intelectuais israelenses não sejam habituês e não sejam grande parte dos que participaram em todos esses 60 e tantos anos, que a 65 vai comemorar esse ano, a 65ª reunião, eles não falharam, né? E então você veja que o poder desses caras e a pauta deles é economia, política e questões militares, né? Então, quando reúne a nata dos pensadores mundiais conservadores, né? Vou falar agora, daqui a pouco, dos objetivos, mas são pessoas do campo conservador, do bloco, do campo capitalista, não há um ali que desalinha, né? E eu falava do pacto que todos fazem, né? Tem até o nome em inglês, que eu agora não me recordo, mas é um pacto de confidencialidade, né? Então, quem participa, convidado que participa, ele se compromete a não abrir o bico, não falar nada do que foi debatido, né? Professor, Oi. O senhor falou da organização, de como é que se montou essa primeira conferência e como é que seguiu adiante, né? Só lembrando que esses 2 delegados, por característica, por questões de organização, tinha uma indicação que ser de um liberal e a outra, e o outro delegado de cada país ser um conservador. Mas do ponto de vista, sempre, do que a gente entende hoje, como um conservadorismo econômico, né? Sempre pró-capitalismo. Isso, não tem dúvida, né? E aí, foi bom que você colocou isso. Então, eles se dividiam lá desde o começo entre liberais e conservadores. Liberais, a turma do Friedrich Hayek, né? Conservadores,
é do von Mises, da escola austríaca, que hoje, inclusive, no Brasil está em moda. Não tem nada de escola de Chicago. É o ultraliberalismo, né? Então, essa turma chamada de liberal ali é seguidora do Hayek, né? Não tenha nenhuma dúvida. Bom, quais são os grandes objetivos? Não há nenhum lugar que você vai achar isso na internet, você tem que capturar isso a partir do livro dele e a partir de uma série de artigos, né? Que nós podemos resumir que a defesa do Clube de Bilderberg é do atlanticismo, né? Do atlanticismo no sentido de todos os países banhados pelo Atlântico, né? A América e a Europa, eles então se unificariam. Na época, em 54, é bom dizer que havia um certo sentimento anti-americano na Europa, não é? E aí eles sentiram a necessidade dessa aproximação da Europa com os Estados Unidos para minimizar isso. Eles disseram, na época, que era para evitar uma nova guerra mundial, né? Até agora não aconteceu, não sei se devido às articulações dele ou porque as condições não estão dadas, né? O segundo grande objetivo, né, que na verdade deveria ser o primeiro, mas eles não falam assim, é defender o modelo de capitalismo de mercado e hoje, mais recentemente, capitalismo financeiro como o melhor e praticamente o único modelo que a humanidade deveria adotar. Ou seja, eles são radicalmente qualquer transformação do atual sistema capitalista. Então, evidentemente, eles farão tudo isso, mas como nós somos marxistas, materialistas, dialéticos, sabemos que não depende da vontade desse conjunto de senhores do mundo para que a base econômica vá se alterando, e alterando a base econômica, nós teremos, então, mudança na superestrutura de poder e na ideologia reinante, no sistema, etc. E foi assim desde o escravismo, o feudalismo, o capitalismo. Por que o capitalismo seria eterno, né? Então, outro sistema sociopolítico econômico será construído e edificado sobre as cinzas desse sistema aqui. E o terceiro grande objetivo, isso jamais vocês verão em qualquer declaração deles, é o estabelecimento da governança mundial, né? Agora, você pega vários ex-participantes que são jornalistas, alguns jornalistas, esse mesmo Daniel, isso fica muito claro que eles defendem, né, um governo mundial acima, supranacional, né, que fosse acima de todas as nações da Terra, né? Muitas pessoas tentaram conseguir comprar um convite desse, você não consegue comprar, você não consegue, a não ser que você seja escolhido para participar, né, por esse seleto grupo de 36 pessoas que se reúne 2 vezes ao ano, né? Você não tem como estar presente numa conferência dessa magnitude, né? Bom, eu queria só ler aqui para vocês uma frase que ilustra o pensamento desse governo mundial. Veja, isto aparece numa resolução de 1991. Estamos falando, então, portanto, de alguma coisa de 28 anos atrás. Vejam estas 3 linhas e o seu significado. E concluam comigo se isso é ou não a defesa de uma governança mundial. A soberania supranacional de uma elite intelectual e banqueira, a soberania dessas duas, é absolutamente preferível à autodeterminação nacional praticada durante séculos passados. Ou seja, um conjunto de pensadores e banqueiros, eles, então, estão acima de tudo e acima de todos. Não são deuses, né? Como é o slogan do nosso amigo aqui, né? Bom, então, esse clube, que a gente sempre acredita isso a uma teoria da conspiração, né? Ele é bastante real. Eu trouxe aqui exemplo de 5 empresas que fazem parte desse grupo de 18
países e 36 membros, né? A Xerox dos Estados Unidos e a IBM. Então, são as duas que têm assento garantido nesse clube. Na Alemanha, a Daimler, né, que é a maior fabricante de veículos. Da Inglaterra, a Shell. E da Finlândia, a Nokia. Então, você veja que são empresas bastante poderosas economicamente, né? Bom, críticos desse clube, os mais à esquerda, evidentemente que eu me encaixo, né? Acusam o clube de fazer a defesa perpétua do sistema capitalista. Isso aí ninguém tem dúvida. No entanto, existem críticas que vêm de setores da direita a esse clube. Então, não é uma unanimidade no campo deles, né? Esse pessoal mais à direita, né, não vamos chamar de conservador, né, direita, extrema-direita, que tem críticas ao clube, o fazem exatamente porque enxergam nesse clube a pretensão da governança mundial, mas enxergam também a possibilidade de uma economia planificada, né? Então, parte da direita que não aceita as diretrizes do clube também tem crítica a essa organização, né? Bom, e aí, concluindo, né, eu queria aqui dizer que todos os presidentes dos Estados Unidos, desde 1954, são membros do clube, né? Eles, então, são... Eu quero aqui listar alguns nomes, os mais famosos, os mais recentes, são o Bill Clinton e o Tony Blair, né? Aquele financista poderoso, George Soros, né? Ele é habitué em todas as reuniões. Kissinger também tem, né, crítica a essa organização. Aliás, semana passada eu cometi um errinho que um livro de Nixon, não é um livro de Nixon, é um livro de Kissinger, né? Que era o secretário de Estado de Nixon, né? Lionel Jospin, Romano Prodi, Alan Greenspan, todos os membros do Federal Reserve nos Estados Unidos, que é o Banco Central dos Estados Unidos, são sempre convidados para o clube. É evidente, porque são banqueiros, né? E os barões da mídia. Bom, mas hoje, Alexandre, você passou aí por uns nomes da New Left, né? O pessoal da onda rosa europeia. É complicado, hein? Se essa esquerda, a direita já está... E aí, falando em esquerda, na verdade, o que esses caras objetivam a palavra em inglês é New World Order, né? É uma nova ordem mundial. Ela vem sendo, evidentemente, construída já há muito tempo e, mais recentemente, especialmente depois do fim da Primeira Guerra no Golfo, que foi agressão, não foi guerra, de 1991, nós, então, vimos o mundo de um cenário unipolar, né? Então, esse era o meu comentário de hoje, vai virar um artigo. Aliás, eu mandei um artigo ontem da reunião, da nosso comentário da semana passada, não sei se o Carlos, acho que ainda não teve oportunidade de colocar no ar. Eu não editei, professor, mas ele já está na fila já está no prelo. Tá bom, beleza. E aí esse aqui eu estou demorando um pouco, porque eu estou fechando a edição dos meus livros, aí se me permite um pequeno comercial, semana que vem começa a rodar este livro, né? E eu estou pensando em colocar na internet como livro digital, que nem uma mulher nos Estados Unidos, ninguém queria editar o livro dela, né? Aí ela fez um acordo com a Amazon, colocou o livro a $1. Ele vendeu 2 milhões de cópias, né? Eu vou colocar esse aqui na forma digital a R$4, o equivalente a $1. Quem sabe vende 1 milhão. E na contracapa vai o selo do Duplo Expresso como apoio, porque boa parte do que eu produzi aqui foram aqueles comentários que nós fizemos semanalmente. Então, agradeço mais uma vez, desejo... Professor, eu só queria complementar 2 coisinhas desse seu comentário de hoje. Primeiro é falar sobre o Daniel Stulin, isso que o senhor citou. Ele é um escritor nascido na República Socialista Soviética da Lituânia e que teve um avô que era coronel da KGB e trabalhava na contra-espionagem nos anos 50. Então, a família, depois, o pai dele virou um dissidente soviético. A família teve que sair ainda da União Soviética nos anos 80 e migrou para o Canadá.
mais recentemente, provavelmente quando ele já escreveu esse livro, ele já estava vivendo na Espanha. Então, ele sempre se disse muito afeito a essa questão das informações que são internas. Ele teria acesso aos nacionalistas do MI6, da CIA, da própria KGB. Então, ele diz que essa é a melhor fonte de informação possível sobre essa tal teoria da conspiração. E a outra coisa que eu achei bem interessante é que o atual presidente, ele é o Henri Delacroix de Castries, um francês que foi ex-presidente e ex-CEO da AXA, que é uma multinacional francesa que trabalha com seguros, com gerenciamento de investimento, com serviços financeiros em geral. E essa AXA está atuando no Brasil e tem uma escola de negócios. Desde 2007 a gente encontra isso na internet aí, como sendo uma forma de fomentar, né, de trazer para si jovens estudantes na área de economia, que é bem interessante. O senhor falou do patrocínio, de como é barato essas reuniões, essas conferências internacionais que eles fazem uma vez por ano. A primeira que aconteceu nos Estados Unidos, que foi a quarta reunião, o quarto encontro, recebeu o apoio da Fundação Ford e eles investiram $30 mil na época para montar esse encontro. Mas é isso, meu caro. Boas informações agregadas aí. Um grande abraço. Obrigado, viu? Nós que agradecemos. Conversamos aqui com o Lejane Mirran, ele que é sociólogo, escritor e nosso comentarista aqui de geopolítica às quintas-feiras. Bom dia para você, Lejane Mirran. Até a próxima quinta e aguardando mais um comentário da qualidade do de hoje.